Shalom, shalom, brachot, boker tov, lechulam. Hoje, ao pôr do sol de hoje, termina o ano judaico de 5.784, iniciamos o ano de 5.785. É um período chamado Yamin Noraim, um dia que nós temos a criação do homem, temos vamos ser escritos ou não no livro da vida, mas a priori eu queria falar sobre a guerra de Israel. Baruch Hashem, graças a Deus, minha família está bem, meus primos Elias, Eliahu, Moishe, Yoná, Moisés, Jonas, que moram, em Afula, outros em Jerusalém, estão bem. E agradeço a Hashem, bendito seja o Eterno, que tem guardado minha família lá em Israel, em Eretz Israel. E não é um momento muito de, vamos dizer assim, não muito áucero, por causa dos problemas que o Estado de Israel está passando, graças a grupos terroristas como Hamas, o Hezbollah, que são mantidos pelo Irã, que infelizmente o governo do país que eu vivo apoia essa tirania, esses terroristas, e apoia o país que infelizmente tenta destruir o Estado de Israel há muito tempo, que é o Irã. Mas não é de se esperar, não é de algo novo que nós estamos enfrentando em Israel, porque, para quem não sabe, todos os dias sempre foi atacada, só que agora com mais intensidade. Mas também era de se esperar que o governo que aí está seja apoiador desse grupo terrorista e também seja apoiador, que é parceria com ditaduras, grupos terroristas, países que financiam o terrorismo, como o Irã, como países que são voltados à destruição da família, à destruição de tudo, né? Então, como parafraseando um comediante brasileiro chamado Renato Albani, ele fala em um dos vídeos dele sobre um caso de uma advogada criminalista que ela disse que teve um parente que foi preso por burrice. E ele dizia que se fosse por burrice tinha que prender metade da nação brasileira, né? Então é isso. Vamos lá falar agora sobre a questão do Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, ele, na verdade, a gente tem o livre-arbítrio para escolher as coisas. Infelizmente, esse livre-arbítrio é um poder que Deus nos dá, mas é um poder que eu digo um pouco falso, porque se você escolhe o caminho errado, você vai pagar as consequências. Então, temos que planejar nossas vidas. Quais são os nossos objetivos quando se trata de carreira profissional? Cada um de nós tem em mente o que seria o emprego ideal. Então, a gente tenta fazer o mesmo em tudo na nossa vida pessoal. A gente tem que entender que no 6º dia da criação, no primeiro dia do mês de Tisri, que vai ser agora no pôr do sol, o homem foi criado.
e neste mesmo dia julgado. A essência do seu julgamento foi uma única e solitária pergunta. Ayeka. O que significa isso? Onde você esteve? Cada ano em Rosh Hashanah, Hashem, Deus recria a sua obra. Portanto, a cada ano devemos reconquistar o direito de existir. Esta abordagem diferencia, de certo ponto, do conceito negativo vigente entre muitos, segundo o qual Rosh Hashanah, também chamado de Dia do Julgamento, é o momento em que Hashem, Deus, diz aos homens que, se não tomarem as atitudes corretas, serão punidos. E eu espero que essas pessoas que tomam posições a favor de grupos terroristas sejam punidos por Hashem. Estou falando de Hashem, tá? Então, o que significa? No entanto, tomar atitudes corretas, o que seria isso? Então, para que a gente venha a entender essa história, essa ideia, é preciso tentar compreender inicialmente por que Hashem, porque Deus criou o mundo antes do homem. Né? Segundo o Ramchal, né, o caminho de Hashem, a resposta é simples e clara. Hashem criou o mundo para dar aos seres humanos e, por isso, ele prepara o mundo para ele. Ele deseja dar-nos tudo o que há de bom no mundo. Mas para isso quer que sejamos independentes, e a independência implica escolha. Por isso, Hashem criou o homem e concedendo-lhe o livre-arbítrio, e o exercício deste livre-arbítrio é algo que só pode ser feito por nós. Então, essa é a questão. Então, dentro desta perspectiva, Rosh Hashanah pode ser considerado também um aniversário do livre-arbítrio. Do momento em que Hashem deu a vida ao homem e o direito de decidir o seu caminho. É também sobre este princípio de escolha a afirmação talmúdica que diz: quão precioso é o homem por ter sido criado à imagem de Deus. Isto significa que, diferente das outras criaturas vivas, tá, o ser humano recebeu o livre-arbítrio, um presente divino único, que dá ao homem a capacidade de mudar o mundo para bom ou para ruim. Se usado de maneira correta, pode construir um mundo bonito, aperfeiçoá-lo e cada vez mais, né? E se dele fizer uso incorreto, pode destruir o mundo. Quando a pessoa diz assim: onde está Deus? Que o mundo está sendo acabado, sendo destruído, porque Deus permite. Por causa do nosso livre-arbítrio. Nós estamos, o que acontece de ruim, não culpe a Deus, culpe a si próprio. Porque você teve o direito de escolha. Você pode construir um mundo feliz, ou pode destruir o mundo. Ou seja, cabe aos indivíduos apenas aprender a usar esse poder. Diz o Talmud em Pirkei Avot 3:18, um dos maiores sinais do quanto somos importantes a Hashem é que ele nos disse que fomos criados à sua imagem. Tá? O termo aqui é tselem, né? O aspecto de raciocínio, consciência, e não o termo de físico, aspecto físico, que seria toar e não tselem. Então, ou seja, presente maior do que o livre-arbítrio, propriamente dito, é o fato de Deus ter nos dito que possuímos essa qualidade.
E é preciso, no entanto, entender a essência do que significa o livre-arbítrio. O direito de escolha não se aplica, por exemplo, às situações do cotidiano, como decisão entre um sorvete de chocolate, ou de baunilha, ou de morango. Gosto muito de morango, por sinal. Isso é apenas uma questão de preferência, a qual animais também possuem. O livre-arbítrio, por sua vez, envolve decisões que só podem ser tomadas pelo homem e que se refletem da maneira como conduz sua vida, tendo como base a imagem divina. O livre-arbítrio inclui o princípio de que o homem tem consciência de que pode fazer opções, não deixando simplesmente que aconteçam. Ou seja, o homem assume o controle das próprias decisões, sabendo que modelarão sua vida. Por isso é preciso sempre conhecer as razões para a tomada de decisão, os seus objetivos e principalmente ser responsável por suas decisões. Nós estamos no Brasil no período eleitoral. Se você parou, não é militante, você não é uma pessoa militante em termos políticos, você pode tornar o Brasil melhor, tirando essa coxa que aí está, de progressistas, pessoas que se dizem de esquerda, e colocando pessoas conservadoras e fazendo com que o país melhore, né? E o que vocês vão querer tomar? Vão querer votar em partidos que apoiam a ditadura, que aí está, de um certo poder que não é eleito pelo povo, ou vão tomar a decisão certa e colocar pessoas que entendam que estão trabalhando para o povo e não contra o povo. Então, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. As coisas ruins acontecem quando os bons se calam. O livre-arbítrio pressupõe também a capacidade do indivíduo de reavaliar decisões. Então, tomar decisões adequadas às suas características individuais é preciso que a pessoa se conheça. Não deve assumir como verdadeiras ideias e pensamentos pré-determinados pela sociedade. Você tem que pensar por você e não deixar que a sociedade pense por você. Não sequer concorde integralmente com os mesmos. A gente espera que cada um seja responsável por suas decisões, que as tome sempre por si mesmo e não em função da sociedade. Então, você pode reavaliar tudo isso que você fez, se prendendo a atitudes tomadas no passado, caso não sejam mais válidas. Simplesmente porque foram algum dia válida. O direito de recomeçar é a parte intrínseca do direito da opção, desde que seja o resultado de reflexões profundas e coerentes. Por exemplo, se alguém um dia duvidou da existência de Hashem, não significa que a pessoa possa rever a sua posição diante de evidências mais fortes e claras do que já encontradas no passado. Então, o livre-arbítrio implica também estar-se consciente das diferenças entre os desejos do corpo e as aspirações da alma. Algumas vezes o indivíduo sabe objetivamente o que é bom para si, mas seus desejos físicos distorcem sua visão. O Talmud afirma que se trava dentro de cada um uma batalha feroz entre o que a alma
quer e o que o corpo deseja. Mas o que significa essa batalha? Vamos imaginar da seguinte maneira, uma situação cotidiana. Um indivíduo resolve começar a praticar esportes, conversa com si mesmo enquanto corre, e isso vai, de repente, dizer assim, isso vai me matar. Pare de reclamar, vá em frente. Como posso fazer isso? Meu coração vai parar? Relaxe, nada vai acontecer. O que este diálogo traduz? É apenas uma batalha interna entre desejos opostos. Eu quero ficar parado, mas eu preciso correr. Se eu correr, eu posso morrer? Não, calma, vai ficar tudo bem. Você está fazendo isso para a sua saúde. Isso é um diálogo que você está fazendo ali, né? Que é bom para a saúde. O corpo, por sua vez, prefere sempre dormir, ficar quieto, parado. A alma que perde algum peso, perde algum peso e o corpo diz que não consegue. A alma diz, vamos ver, o corpo retruca. Relaxe, seria grande a perda se morrêssemos um pouco antes. Então, esse exemplo reflete a essência da batalha, que cada um trava dentro de si. A alma que vive integralmente, ser produtiva, fazer o que está correto, através de cada fibra do ser humano. O corpo deseja apenas descansar e encontrar o conforto do cotidiano e do comodismo, sem fazer nenhum esforço. É preciso, portanto, definir de maneira clara e inequívoca qual dos dois vai prevalecer no íntimo do indivíduo, as inspirações da alma ou desejos do corpo. Se optar por ouvir a sua alma, o indivíduo estará com certeza escolhendo a vida de maneira integral. Então, é isso que a gente tem que entender. O judaísmo costuma dizer que a alma é o verdadeiro ser humano. Se for capaz de se identificar com os desejos da alma, então estará satisfazendo as suas reais necessidades. Sua meta será então treinar o corpo e fazer com que traduza a realidade da alma. O controle sobre o próprio corpo se dá através da identificação com a alma e tem um resultado como final a conquista da paz interior e, consequentemente, uma aproximação maior com Hashem. Então, saiba escolher corretamente. Saiba vivenciar a vida de forma correta. Não julgue ninguém. Não seja melhor do que ninguém. Seja humilde. Assim como Hashem, ao entregar a Torá, escolheu o Monte Sinai, que era o menor monte. Ali ele demonstra o status de humildade. Existem pessoas que não são líderes religiosos, que querem ser maiores do que as outras pessoas, e nós não somos nada. Somos vermes. Não pense que você vai ficar rico se você fizer doações, dízimos que não existem. Você não vai ficar rico com essa história de dizer que o pessoal fica falando, a sociedade fala uma coisa, mas Hashem já deixou claro muitas coisas. Agora, dar com amor, ajudar com amor ao próximo, vivenciar esse amor, ter empatia pelo próximo, e isso te vai levar às bênçãos de Deus, mas não por interesse. A todos nós, um Shana Tová, um Metuká, Lekulá. Um ano bom, doce para todos nós, para todos vocês, e que nós sejamos escritos e selados no livro da vida. E possamos ser escritos para ter uma boa saúde, para ter muita sorte e prosperidade. Shana Tová.